Olá, malta da Casa Própria, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Casa Própria Podcast. Este podcast foi feito no âmbito do projeto Casa Própria e cujo objetivo é ajudar os jovens que buscam por habitação. Ajudamos como podemos. O tema da habitação não é um tema fácil, entendemos nós, mas tentamos aqui encurtar o caminho de quem quer construir até que chegue, portanto, à casa do seu sonho ou à casa que queira erguer para a sua família. Hoje, como sempre, temos uma convidada especial, mais uma. Felizmente estamos a conseguir trazer aqui o Gender Balance para o nosso podcast. E trata-se de uma convidada que também é engenheira, também é da área, mas não é precisamente sobre esta veia de engenheira que nós convidámos-la para aqui. É precisamente pelo fato de ela ter trilhado um caminho interessante na busca da sua casa própria, para ela e para a sua família. Kátia Estágio. Olá, Kátia. Olá. Tudo bom? Tudo bem. Também estamos a mal ou alguma coisa parecida? Ok. Como está? Está tudo bem. Okay. Sinta-se à vontade, a casa é nossa. Estou na casa própria. Está na casa própria, então sinta-na como sua, como própria. Ok, ótimo. Então, Kátia, não vou aqui dar muitas voltas porque entendo que a sua experiência, quem melhor sabe és tu e não eu. Por isso, diga-nos, o que significa para si a casa própria? Olha, a casa própria é um sonho para qualquer indivíduo, qualquer dos gêneros, homem ou mulher. E sendo um sonho para cada um de nós, acho que é algo que nós, como seres humanos, temos que buscar. Porque acho que é um propósito. Nós nascemos na casa dos nossos pais e já nascemos, viemos de uma casa que foi a casa de sonho de alguém, que são os nossos pais. Então, nesta sequência, nós também, ao crescermos, acho que temos que nos dar esta responsabilidade como pessoas de realizarmos um sonho de também termos a nossa casa própria. Então, é um sonho e que deve ser realizado. E essa percepção veio antes ou depois de sair da casa? Pergunto isto porque para nós os jovens, não seja jovens, mas para os mais jovens de hoje, há uma coisa engraçada que tem acontecido, que é muitos de nós não saímos das casas do escote, da flat, do papá. Esta percepção de que é preciso buscar o meu sonho, o meu canto, surgiu depois de já ter a sua casa ou mesmo antes? Foi a motivação para sair ou foi depois uma forma bonita de contar a história? Eu acredito que é a história de vida e nós crescemos e vamos percebendo que temos que passar por esse passo. É verdade que existem várias maneiras de estar, não é? Há quem tem oportunidade, há quem tem menos oportunidade, mas eu acho que todos temos que buscar ter essa oportunidade, porque vamos crescendo e começamos a namorar, estamos a estudar, conseguimos o primeiro emprego e queremos nos juntar a um parceiro, constituir família. Então, a partir daí, a partir de constituir família, cabe uma casa para poder acomodar esta família. Então, acho que no meu processo em especial foi isso que aconteceu. Deliberadamente, porque passei por todos estes processos de estudar, de formar, de ter um emprego, de ter um namorado que virou um marido e depois ter os filhos. Então, neste processo também ficou lá desenhado o ter uma casa. Mas, entretanto, como eu disse no princípio, não significa necessariamente que a gente só se muda para a casa própria quando formamos família. Se é um jovem, uma jovem que já tem o primeiro emprego e ainda mora em casa dos pais, tem que começar a pensar em também criar o seu canto. Isso dá responsabilidade, dá um bocadinho mais de liberdade e alguma maturidade é identificada a partir do momento em que nós assumimos esta responsabilidade de termos a nossa casa. Mas aí não estaríamos a entrar em conflito com outra máxima dos jovens também, que é jovem tem que curtir, tem que viver. Então, como é que foi para si, ou como é que acha que deve ser em geral gerir este conflito, esta luta entre ter que seguir este caminho, como disse bem, de buscar a casa própria, buscar os seus sonhos, mas ao mesmo tempo ter que viver o momento, porque
Tem que ser jovem. Porque é jovem. Exatamente. Olha, no meu ver, eu acho que tudo passa pelaquilo que é a direção de cada um. A direção de cada um no sentido de planificar aquilo que pretende para o seu futuro individual. Porque isto do curtir, do viver, do passear, das festas, este tempo está ali por um período, mas há passos que não devem ser ignorados, não é? Então, a partir do momento que já o indivíduo já tem uma estrutura minimamente preparada, se já tem um emprego que lhe dá uma condição mais favorável para, pelo menos, começar a planificar o que é que vai ser quando entrar para um emprego mais estável, é um princípio, não quer dizer que vai parar de viver a sua juventude em detrimento de ficar fixado numa obra ou num projeto de ter a casa própria. Sim. Nesta senda de desconstruir o que tem sido assumido como normal para a juventude, no caso, estamos a discutir agora sobre a questão de curtir, conseguir o caminho da casa própria. Entrando para a questão da casa, tem havido também um outro dilema com que os jovens têm se abordado, que é, nós infelizmente hoje estamos inundados, estamos circundados, estamos completamente envolvidos pelas redes sociais que nos vendem uma ideia de glamour, de luxo, de padrões bastante elevados. Daí que muitos jovens, ao fugirem da habitação, em parte é porque sentem que não conseguirão assumir aquele nível bastante alto. Será precipitado o jovem logo de início pensar em ter um projeto ambicioso, digamos assim, uma casa de fato de sonho? O jovem deveria também perceber a sua condição atual e ir começando dando espaços para que um dia possa chegar a esta casa dos sonhos? Olha, na minha forma de ver, é bom ter ambição, é bom ser atrevido e é bom sonhar a um mais alto nível. Mas nós temos que também ser realistas ao mesmo tempo e olhar um bocadinho para a nossa capacidade financeira e começar a partir daí. Porque o resultado de interiorizarmos esta coisa dos luxos, acabamos como jovem adiando o início de construir e de fazer qualquer coisa. E algo que eu tenho visto às vezes nos grupos onde estou envolvida, ou então até no trabalho, quando converso com jovens, mais jovens que eu. Então, tenho reparado que muitos até conseguem comprar o terreno e fazem um muro e depois abandonam porque têm medo de começar a construir a própria casa. E que fazem um muro numa perspectiva de estar a garantir que o espaço não é levado pelo município ou então vendido a outra pessoa. Mas algo que eu tenho dito, e até foi um tio meu que gosto muito dele, porque sempre era algo que ele sempre dizia em vida, era que, olha, Kátia, não se constrói, não se tem um terreno com uma casa, mas sim tens uma casa sem um muro. Sem um muro, Sim, não tens, não é? Isto para querer dizer que o quê? Que um jovem até pode começar a construir a casa e não gastar dinheiro em fazer um muro e depois deixar o muro e a vedação feita, mas não ter a casa, mas tu podes ter ao contrário. Porque tu podes morar num terreno com uma casa, mas não podes morar num terreno só com vedação. Então, por isso mesmo dizer-te que, olha, é importante que nós interiorizemos que aquilo que é a nossa casa do sonho é aquilo que que somos capazes de fazer. Na minha experiência própria, quando eu me casei, estivemos a morar um bocadinho fora, voltámos, entretanto até compramos um apartamento em prestações no projeto Casa Jovem, e só que entretanto o projeto não tinha sido terminado. E os anos foram passando e em algum momento nós tivemos que decidir, eu e meu marido, decidir entrar no apartamento mesmo nas condições de... inacabado, mais ou menos. Sim, não aquelas que eram construídas. Sim, com casa pronta, mas tinha muitos acabamentos em falta e decidimos entrar. Entramos porque já estávamos mesmo no limite
de dizer que se nós compramos a nossa casa, nós temos que entrar nela. Não é? Estávamos numa condição em que estávamos numa casa em que não era nossa, era uma casa emprestada. Então, tomamos essa decisão. Entramos no apartamento, haviam algumas coisas que eram funcionais, mas haviam outras que não eram ao nível daquilo que era o nosso sonho ou até aquilo que o projeto tinha se comprometido a oferecer. Entretanto, entramos mesmo assim, e fomos ajustando, fomos fazendo as coisas consoante aquilo que era a nossa condição financeira, devagar, e pronto, passado um ano, conseguimos pôr a casa numa condição em que já fosse mesmo aquilo que nos espelhava a nós, para as nossas necessidades. Mas isto foi um atrevimento porque há quem não o faça. Sim. Há quem não o faça porque poderia ter ficado à espera de um contrato, findar, preferir levar ao construtor a um litígio, porque não houve um incumprimento, mas a nossa abordagem na altura não foi por aí, foi a nossa casa, vamos entrar, vamos tentar compor, e depois assim o fizemos e ficamos felizes porque depois até terminamos. Foi um sucesso, porque estando dentro da casa nós podemos ver aquilo que eram as nossas necessidades ao nosso gosto. Então até acabamos alterando um bocadinho daquilo que era o projeto inicial que o construtor tinha obrigatoriedade de nos dar. Então já foi algo com o nosso toque e ficou no final uma coisa bonita. Por acaso essa é, vamos dizer, a forma mais comum, digamos assim. É por aí que muitos jovens têm construído as suas casas. Muitos começam, levantam a estrutura, os bocos, coberturas e tudo isso, e se calhar até uma pintura básica e já vão entrando para casa. Porque assim fogem das rendas, assim fogem de viver em casa dos pais, por exemplo. Muitos jovens já têm a família constituída, mas ainda estão na casa dos pais e logo conseguem criar condições mínimas, mas mínimas mesmo, elas já mudam-se para lá. E acontece de fato o que a Cátia está agora a descrever, que é vão customizando a casa, vão dando mais vida, mais requinte, com base nas suas necessidades e gostos. E essa tem sido a prática habitual. Mas depois qual é que foi a sensação de se mudar para esta casa? Em algum momento houve um sentimento de que estava a sair a um sítio só por ir? Ou era mesmo esta determinação que disse que não, vamos porque é a nossa casa e vamos porque temos que terminar? Foi uma grande satisfação. É uma decisão difícil. É difícil porque eu acho que no geral os jovens moçambicanos têm medo do começo. Nós temos muitos medos. De experimentar novas coisas, da incerteza do futuro. Então por conta disso atrasamos muitos processos. Então, mas graças a Deus, naquela altura eu e meu marido estávamos exatamente no mesmo pensamento, na mesma energia. Então foi de comum consenso mudarmos naquela condição em que o apartamento estava. Então isso foi uma mais-valia porque o casal estava unido naquele propósito e avançamos com toda a força e foi bom. É difícil porque depois descobres que ainda falta uma das casas de banho está incompleta, então tens que deixar ela fechada, só usamos uma, depois a parte da cozinha, só consegues encaixar os equipamentos, tipo o fogão, a geleira, mas ainda não tens os armários, então tens que ajeitar onde é que vais encaixar a louça. E depois, mas esta dinâmica do incompleto, eu acho que é isso que nos traz a energia de querer completar. Sim, mas tu tens que estar no meio desta tempestade para conseguir perceber que tu de alguma forma tens que sobreviver e tens que fazer as coisas acontecer. Enquanto tu não entras na tempestade, tu ficas somente a adiar, a empurrar, e vão-se passando anos, vais direcionando as tuas economias ou os teus planos em outras coisas e não ser naquilo que de facto vai te dar aquilo que é um fruto, que é tu teres a capacidade de dizer que eu agora estou na minha casa própria e começar a pensar até em outros projetos.
de vida, sim. Ótimo. E por falar em outros projetos, eu sei porque sussurraram no ouvido que já não está a viver nessa casa, que agora está numa outra casa. Essa casa já pode assumir a sua casa de sonho? Bem, sim, já mudamos para uma outra casa e esse também foi o segundo passo de um atrevimento. Na altura, mais ou menos há 10 anos, 10, 12 anos, também começamos um projeto de construir uma casa num terreno em Marraquém. Na altura, nem a circular existia. A circular, ou seja, Marraquém era mesmo Marraquém? Era Marraquém. Então, já existia o projeto da circular e eu, na minha vida passada, também acabei trabalhando no município por um período e depois já tinha conhecimento deste projeto da circular, mesmo antes de eu começar. E já percebia mais ou menos aonde é que passava o traçado da estrada toda. Então, era algo do futuro, sem certezas, mas era por ali há de vir uma estrada, sim. E pronto, por aquilo que eu estudei, do curso que eu fiz, houve uma das cadeiras que falava de polos de desenvolvimento. Os polos de desenvolvimento começam com o quê? Com a instalação de um posto de saúde, infraestruturas básicas e comuns, que é um posto de saúde, uma escola e pronto. E o resto, e depois o resto vem a agregar, não é? Faz-se as parcelas, vende-se os terrenos e pronto. Para países em subdesenvolvimento que não consegue-se fazer uma infraestrutura completa, um bairro todo ele completo e integrar a população, este poderia ser um caminho. Então, na altura, como já sabia que a estrada ia para ali, eu e o meu marido dissemos, olha, já temos o terreno lá há algum tempo, então vamos aventurar para Marraquém. E lá fomos nós começar a construir. De facto, nesta altura, foi a altura em que, de facto, sentamos e esboçamos já aquilo que era a Casa Tudo Sonho. Mas fizemos uma casa em que vimos no início o fim. O que é que eu quero dizer com ver no início o fim? Houve uma planificação, não houve pressão, porque nós desenhamos por forma a dizer quando acabarmos nós vamos nos mudar. Não foi temos que acabar amanhã ou daqui a um ano, daqui a 2 anos. Mas isto não porque já tínhamos consciência, não é? Já tínhamos consciência que tínhamos um teto. É eu queria chegar, sim. Já tinham um conforto da casa própria. Que era uma casa pequena, para aí 45 metros quadrados. Bastante pequena. Quantos quartos? São 3 quartos, mas bem pequenos, muito bem pequenos. É tipo 3 na casa jovem. Cerca de 45 a 60 metros quadrados entre estes dois números. Então, por conta disto, começamos a sentir que o espaço já nos estava a sufocar, já tínhamos 2 filhos, a caminho do 3º. Então, nesta senda, começámos a dizer, olha, já podemos idealizar aquilo que a gente pretende para o futuro, mas fomos ambiciosos no modelo de casa que nós queríamos. Porquê? Porque já queríamos fugir, já queríamos espaço, já queríamos ter o jardim para os miúdos brincarem, já queríamos ter a liberdade de receber N pessoas e o terreno até era bem grande, é bastante grande. Então o conceito já foi um bocado mais ambicioso no sentido de fazer a casa própria. Mas se queres que eu te diga, eu tenho mais lembranças da casa mais pequenas, porque foi o bebê que alavancou o resto. Né? Foi o bebê que alavancou o resto e se calhar foi isso até que nos cativou a não termos medo de fazermos o segundo projeto. Sim, porque sentimos no primeiro que é possível, que é possível, mesmo nas condições que foram, com os desafios que tivemos no projeto, mas que foi possível, porque lá morámos uns tantos anos e fomos felizes naquela casa. Até hoje, nós já mudamos há cerca de 6 anos, os nossos filhos ainda têm memórias muito bonitas da Casa Jovem, do projeto, do apartamento em si, e de alguma forma até hoje eu consigo sentir nos meus filhos que eles são muito unidos, mas porquê? Porque foram forçados de uma maneira positiva. Pela falta de espaço. Pela falta de espaço, eles estavam sempre unidos e é o que eles são hoje. São pessoas
meninos unidos, brincam sempre juntos, estão ali os três. Uma coisa até que me fez confusão, ou fez confusão a mim e ao meu marido, foi o fato de estarmos a sair de um condomínio fechado, onde tens muita gente, muitas crianças, muita brincadeira, e fomos cair num bairro em que os meninos de facto tinham que brincar eles uns com os outros. Sim. Mas por causa desta jornada do apartamento pequeno, a integração na casa em Marrakech também foi pacífica. E foi um desafio grande, vimos a circular, nós a construirmos, a circular também estava a ser construída. E foi engraçado que naqueles períodos, daqueles anos, nós íamos fazendo, íamos assistindo à evolução da circular, até que nós também acabamos a construção e acabamos entrando. Ok, percebo aí que a família foi crescendo, a casa também foi acompanhando o crescimento da família, crescimento e necessidades da família. Sim. Ou seja, no início era o casal, provavelmente 1 ou 2 filhos ainda pequeninos, não havia tanta necessidade de espaços, aceitaram começar de algo pequeno e depois, à medida em que foi surgindo uma necessidade maior de espaço, tanto espaço interior para acomodar mais louça, mais roupa e tudo isso, mas também necessidade de espaço verde para se brincar e circular. Sim. E foi aí então que tomaram a decisão de dar este passo para começar a outra obra em Marrakech. Então é mesmo importante ter esta percepção de que a casa não precisa começar já do seu estágio final, ou seja, se eu estou agora com 20, 25 anos, acabo de conseguir o meu primeiro trabalho, por exemplo, não é ali que eu tenho que pensar já na casa final, embora eu possa sonhar, mas se calhar tenha mesmo que começar com algo prático que eu consiga executar e que depois com o tempo vai crescendo. Não tenho urgência em resolver todos os problemas que poderão surgir daqui a 20 anos, agora nos próximos 5 anos. Exatamente. E olha, este projeto Casa Própria é inovador. Okay. É inovador e eu acho que vocês estão de parabéns pelo conceito, pela aproximação que estão a fazer aos jovens no sentido de guiar, porque muitas vezes é isto que nos falta, é uma luz para percebermos o começo e o fim. Sim. Então, e este conforto que a vossa plataforma vai trazer aos jovens é o conforto de dizer que é possível começar de algum lado. E principalmente começar corretamente. Sim. Porque se nós formos andar nos bairros arredores da cidade de Maputo, que não são poucos bairros, sim, tem lá construções, sim. Tem lá construções em que as pessoas fazem uma construção ad hoc. Eu costumo dizer em conversas que engenheiro mais engenheiro menos engenheiro somos todos engenheiros. Acabamos sendo, porque a cada casa que a gente visita, há lá um engenheiro que está a construir e a casa está ali em pé, bem ou mal, está ali em pé. Então, a partida é isso. Agora, tendo esta pessoa onde recorrer para começar direito, o resultado final sempre vai ser muito melhor. Sim. A nível de conceito, a nível de estrutura, a nível de a quem recorrer, a nível de instituições, como começar os processos de licenciamento. Sim. Então, esta vossa plataforma vai dar uma ajuda muito grande aos jovens no sentido de enquadrar e guiar para que eles consigam começar, tirar o medo de começar e perceber que não tem que ter um valor exorbitante para começar, não é? Começamos pequeno para colher grande. Exato. Então é este o conceito e é isto que todos os jovens devem ter isto em mente. Ótimo. Falou de começar, mas também começar bem. Ou melhor, ter um processo todo devidamente organizado e devidamente pensado. Quais foram assim, as grandes dificuldades que tiveram no processo, tanto na primeira casa como na segunda? Quais foram assim, os principais constrangimentos? No primeiro projeto, ou na primeira casa, os constrangimentos não foram tantos, porque de facto foi de um projeto chave na mão, não é?
Então, tínhamos todo o projeto a nível da arquitetura, todo ele muito bem composto, como é que seria. Então, não houveram... A única dificuldade foi o desfecho, mas pronto, nem quero levantar este processo, eu acho que não faz sentido agora. Então, e agora, para o segundo processo, também foi pacífico porque seguimos aquilo que são os trâmites legais, normais, submeter o pedido, a aprovação do projeto. Antes disso, encontrar um arquiteto que conseguisse fazer o projeto da arquitetura completo, estruturas, especialidades, tudo o pacote. Submetemos, houve aprovação na altura tranquilamente e depois começamos. Ficamos assim, sufocados na altura da votação, quando a gente percebe que está a enterrar muito dinheiro, não se vê, porque é enterrar mesmo, mas é o começo de tudo, não tem como fazer uma casa à vista sem as suas próprias fundações. Sim. Então é preciso respirar fundo e perceber que é assim que se começa, não há outra forma, e avançar. E pronto, e foi assim, fomos avançando sem pressa, ok? É verdade que porque já tínhamos um cantinho e que não apanhávamos chuva, como se tem na gíria. Isso deu-vos tranquilidade. Sim, deu-nos tranquilidade, mas também é uma vantagem, por exemplo, para aquele jovem que sim, já tem um emprego, está em casa dos pais, mas já tem um terreno. Então, estando em casa dos pais, faz uma planificação. Antes de tudo, é fazer uma planificação e se ver aonde é que ele quer estar daqui a 2, daqui a 5 anos. Por isso é que eu digo, tem que ver o fim no início. Exatamente. Então, isto é na volta da planificação do objetivo de vida de cada um. Estruturar, fazer os passos corretos, perceber quais são as possibilidades que existem, perceber que uma T1, uma T2 é possível fazer, saber que existem projetos evolutivos, onde só começa por uma secção na área do projeto, depois, com o tempo, pode evoluir para mais um quarto, mais 2, mais 3, e o tempo vai dizer como é que vai gerir a parte financeira contra a construção daquilo que é a sua casa própria. Isto que colocou agora é muito interessante, porque também está alinhado com a casa própria e os projetos que nós oferecemos, que são projetos evolutivos. E no final do dia é uma forma diferente de fazer o que a Kátia fez. A Kátia começou com uma casa de 45 a 60 metros quadrados e depois, porque tinha um outro espaço, então acabou começando lá, sem pressa, uma nova casa. Mas, por exemplo, vendo situações também bastante comuns de jovens que não conseguem depois fazer essa gestão de ter uma e ir para outra e começar uma nova, mesmo levando o tempo que a Kátia levou, porque foi muito tempo a construir a outra casa, esta das casas evolutivas acaba sendo também uma boa solução. Que é, ele pode começar com os mesmos 45 metros que a Kátia começou, mas ao invés de abandonar aquela para ir para uma ou outra, ele pode naquela mesmo fazer crescer a sua casa, desde que também, como a Kátia disse, seja tudo de forma estudada, de forma harmónica, de forma funcional e que tenha sido concebido dessa maneira inicialmente, porque aí a gente já de início sabe onde vai chegar a casa no fim. Então não parece que estamos a improvisar a cada bloco que vamos pondo na casa. Embora eu não queria explorar muito este lado da Kátia engenheira, mas acabo ficando sempre tentado, porque o que me dá vontade até agora de abrir o computador e começar a discutir algum projeto ou algo assim. Eu sei que como engenheira também já pude ver vários jovens a trilharem por este caminho. Como engenheira, mas sei que se calhar até mais como membro da sociedade mesmo, já vi vários jovens a trilharem por este caminho da habitação. Que conselhos é que deixaria para quem está já na jornada ou então quem ainda está indeciso, se começa a construir ou se continua a chilar desenfreadamente? Vou largar o chilar, não é? Largar a 2G. É verdade, mas olha, no geral eu acho que planificação. Planificação e muito foco naquilo que o jovem quer.
Okay. A planificação dá-nos a vantagem de poder ver o futuro. Okay. Porque são vários os fatores que vão entrar em jogo. Okay. E que a escolha deve ser muito clara. Okay. E a responsabilidade de fazer cumprir aquilo que foi planificado. Okay. Porque muitas vezes o que acontece é que o jovem hoje consegue um emprego, ele corre para ir comprar um carro. E a justificação da compra da viatura é o fato de eu precisar do carro para chegar ao emprego. Okay. Tudo bem. De facto. E não só isso, porque também olha como o custo da viatura um custo que lhe cabe no bolso, no primeiro emprego. Sim. Então, a partir daí, já adquiriu a viatura. Então, passa para o segundo plano. Okay. E o segundo plano qual é? É habitação. O segundo plano não pode ser uma viatura melhor que a primeira. Não pode ser. Okay. O segundo plano tem de ser arranjar maneira de estruturar as finanças por forma a garantir que no final do mês há um budget que está lá definido para a construção. Okay. E sendo assim, não se vai sufocar porque já tem um budget ali pré-definido. Se aparecer mais algum, é um bônus e continua naquele investimento e naquela dinâmica de continuar a dar vazão à construção. Okay. E assim vai andando. E nesta base deste conceito, que também, mais uma vez, dou parabéns à Casa Própria, que é, se não consegue fazer o projeto na sua totalidade, abraça este conceito de casa evolutiva. Okay. Já tem um terreno, começa com um projeto final, mas entretanto vai fazendo as áreas que aguenta, não é? Por causa da sua condição financeira, e o futuro depois vai melhorar para conseguir fazer a casa mais completa. E isto da casa própria, a casa do sonho é a tua casa. Eu não tenho que me comparar com o João, com o Beltrano, com a Joana, com a Fernanda, não tenho que me comparar. Okay. Aquilo que é a minha capacidade é a minha capacidade e é o meu sonho e é aquilo que eu vou fazer. Okay. Então, não podemos pensar que os casarões é que são o ideal. O ideal que é para mim pode não ser para ti. É como a Kátia disse, sentiu muito mais união, por exemplo, da família, sentiu um convívio muito mais forte da sua família na casa pequena. Exatamente. E não necessariamente nesta casa maior. Que é maior. E se queres que eu te diga uma das lições, e é algo que eu trago comigo, por exemplo, na casa jovem, que era um apartamento pequeno, nós tínhamos a televisão na sala. Okay. Tínhamos a televisão na sala e era onde nós ficávamos todos juntos ali a ver os novelas, os filmes, jogos e etc. E era uma disputa porque os bebés queriam ver bonecos, o pai quer ver o telejornal, a mãe quer ver a novela, o mais velho quer ver uma série. Mas ficávamos ali e tínhamos este momento de família muito presente e muito unido. Ok? Quando passamos para a casa grande, houve a possibilidade de começarmos a pensar em dizer, olha, estamos numa casa grande, vamos meter uma televisão na sala, mas depois vamos meter nos quartos e pronto, cada um assim tem um domínio de ver aquilo que lhe interessa. Mas numa análise depois muito fria com o meu marido foi, não, vamos continuar exatamente a manter uma só televisão na casa para conseguirmos aglutinar todos juntos, naqueles nossos momentos de estarmos juntos, vai ser exatamente ali na sala de televisão. E é isso que eu tenho até hoje. Ótimo. Ninguém tem televisão no quarto, nem nós os pais, nem os filhos, temos só na sala de televisão. Okay. E é onde todos ficamos e continuamos a gerir o remoto com uma agenda de horários para conseguirmos acomodar os programas de cada um. Na vida corrida de hoje em dia é difícil. Momentos como esses são muito raros. São preciosos. Sim. São preciosos. E são essas as valências que nós temos que
olhar para elas e não ignorar. Não ignorar, porque poderia ser o caso. Mudamos para uma casa maior, então por que não ter televisores? Adotar também um novo estilo. Sim. Mas e depois não... quebra-se algo de bom que já se tinha conseguido. Exatamente. Então, eu fui renitente mesmo a isso. Não, vamos manter desta forma, porque vamos continuar a ter aquele momento família. De todos juntos, e vai ser daí que vamos continuar com estes valores de família unida. Ótimo. Houve também uma coisa, eu estou a buscar muito do que disse, porque há muita coisa interessante que até foi dizendo no caminho. Há uma coisa que disse lá no início, que era, sim, é preciso que os jovens tenham consciência de que para sair da casa dos pais não precisam necessariamente que sejam casados ou que tenham construído famílias. E eu vou aproveitar esta deixa para voltar mais às mulheres, que têm sido as que normalmente colocam sempre em suspenso, em stand-by, a ideia de prosseguirem com os seus sonhos, principalmente no sonho da casa, porque estão à espera deste processo todo do casamento, para depois saírem da casa dos pais e com o seu parceiro poderem começar a casa. Então, que conselho é que deixaria para as mulheres, olhando sempre nesta perspectiva de que elas também podem fazer por si e não necessariamente esperar pelo parceiro? Que conselho é que deixaria? Olha, para as mulheres é assim, eu não gosto muito de como se conduz o empreendedorismo nas mulheres. Porque as mulheres, no final, o que é que estão a mudar? Estão a deixar de ser ladies por conta de querer fazer uma força abraçal com o homem. Naquilo que é bíblico, todos sabemos que o homem é que é o chefe da família e o homem que tem que prover, não é? Mas isso também não significa que a mulher deixe de fazer a sua parte, ok? Então, se o teu momento de um casamento ainda não chegou, não significa que tu vais ficar como mulher à espera deste momento que apareça o homem que quer casar e que te vai dar uma casa, não é? É o bonito, é aquilo que é o ideal, é aquilo que a sociedade desenha, não é? Que o homem vai buscar a sua noiva, a sua namorada em casa dos pais. Mas se esta mulher é uma mulher em que este momento ainda não chegou, pode sim avançar. Se tem condição financeira, compra o seu terreno, procura um arquiteto, faz o seu desenho, começa a fazer bloco a bloco, até pode começar a fazer mesmo estando em casa dos pais, à espera que depois venha um homem que lhe leve para casa. Eu acho que isto até vai agregar o quê? Vai agregar valor a esta nova relação, porque a mulher já vai dizer que, olha, eu até já construí algo para os meus filhos que vierem e nós, os dois, já temos algo para agregar àquilo que tu me estás a dar como marido. Então, não tem mal nenhum começar. Eu acho que é uma mais-valia. Não precisa de ser algo que seja feito às escondidas, eu acho que não faz sentido. Não considero que seja algo a ser feito a nível de competição, de braço de força, porque eu posso e eu tenho condição financeira, eu também vou construir, eu também vou fazer. Eu gosto muito de um exemplo muito prático. Que temos vivido, eu acredito que muitas famílias têm vivido, das nossas trabalhadoras em casa. Muitas delas, se a gente conversa com elas, nós podemos perceber que elas às vezes são mães solteiras. Mães solteiras que estão ali a trabalhar, passam o dia todo nas nossas casas, mas entretanto estão a construir alguma coisa. Eu tenho um exemplo de uma das trabalhadoras que esteve comigo durante muitos anos, foi trabalhadora da minha mãe, depois passou para mim. E ela foi construindo a casa dela aos poucos, ia fazendo stick. De vez em vez, dependendo da atividade na própria obra, se era a placa, se era a viga, conseguia pedir um empréstimo de um adiantamento para ir fazer e acelerar um bocadinho, e foi construindo. Este é um exemplo para mim de uma mulher que tem força, tem garra, tem um plano e quer construir algo para si
e para os seus filhos. Okay. Então, não tem mal nenhum e eu acho que sim, é importante que todos tenhamos esta consciência de que não significa que seja ou um homem, ou uma mulher, ou casado, ou solteiro. Todos nós temos que realizar este sonho, porque é um propósito. Eu acho que é um propósito, da mesma maneira que nós queremos estudar, queremos ter uma formação, queremos ter um emprego. Então, ter casa própria também faz parte destes níveis de vida e experiências que cada um tem que passar neste período que estamos aqui na Terra. Então, as mulheres têm que ter muita força para continuar a alcançar este objetivo também. Ótimo. E para casos como o seu, onde esta necessidade ou esta consciência da casa própria surgiu quando já estavam juntos, o que é importante ter aqui em conta? Porque normalmente tem havido esta luta de egos que dizem este pedaço de ferro, tem sempre havido, não no sentido de construir ou não a casa, porque aí estão todos unidos, mas, por exemplo, se querem uma cozinha aberta à sala, se não querem, se querem uma casa com 2 pisos, ou uma com apenas um, se querem uma casa com cobertura em chapa, ou outro querem laje, se querem uma casa na cidade, outro quer, por exemplo, Maracanã. Como é que é gerir isto na relação, uma vez que é preciso também acomodar todas as vontades. É preciso muita conversa, muita amizade, muita abertura. Especificamente no meu casamento, nós os dois somos engenheiros civis. Então foi um desafio, mas não tão complicado como poderia ser. Porque, como eu disse desde o princípio, houve uma harmonia. Houve uma harmonia no sentido daquilo que nós gostamos. Gostamos mais de luz ou de menos luz. Os dois gostamos de luz. Aquelas coisas que não sim, sim, depois tem, qual é que vai ser a cor da sala, por exemplo. Não, a sala fica tua, eu nem estou preocupado com a sala. Então eu fico com a cozinha. Então fazíamos um bocadinho este jogo de cintura em dar liberdade de ficar, mas sem ferir a sensibilidade do outro. Então esta harmonia, mas isto é o quê? É fruto de muita conversa. Porque como é que os sonhos são desenhados? Os sonhos são desenhados num papel. Pegas uma revista, os dois estamos ali, olha este lavatório, olha este lavatório. E o lavatório já fica fixo na tua cabeça. Estou a pensar naquele lavatório, o outro se calhar nem por isso. Mas depois quando vamos à loja, facilmente aquele que gostou mais vai persuadir a quem nem por isso e tu consegues cativar com que o outro aceite a tua escolha. Então é mais ou menos aí jogo de cedência, jogo de equilíbrio. Hoje um escolhe o lavatório, mas depois o outro escolhe a torneira. Então este equilíbrio, este conjunto é extremamente importante para o casal. Sim. Porque no final a casa é dos dois. Os dois têm de sentir a casa como própria. Exatamente. Não como se estivesse numa casa emprestada. Exato. Bom, Kátia, a conversa foi bastante boa, falamos sobre tópicos bastante interessantes, mas há aqui uma experiência que nós partilhamos juntos, que foi um dos elos que nos uniu. Sim. E que hoje, precisamente, estamos agora em julho, mas o acontecido é ainda recente para nós. Penso que vale a pena citar aqui uma pessoa bastante importante na minha vida, particularmente na minha vida profissional, que é o professor Forjás, com quem tive a oportunidade de trabalhar por alguns anos, e sei que a Kátia também teve a oportunidade de trabalhar com ele. Tive sim a oportunidade, e o professor. Eu nem o chamava de arquiteto, chamei-o sempre de professor, e eu tive a oportunidade de trabalhar com ele inicialmente no município de Maputo. Porque eu trabalhei no município de Maputo, na direção de infraestrutura, estava com o vereador Macarim na altura, e o Macarim sempre teve uma relação muito boa com o professor Forjás, e houveram alguns projetos em que nós estivemos como município, que era a revitalização da Plana Caniço, a revitalização da praça mesmo ali, da Praça da Independência, e que foram projetos em que eu tinha uma relação
de trabalho direta com a arquiteto. Sim. E também, onde estou a trabalhar agora, também tive a oportunidade de estar envolvida num projeto de concepção de um projeto executivo de um edifício, em que também foi o professor Forjás e a equipe dele que estiveram envolvidos. Então, é uma perda, foi uma perda muito grande, mas antes de tudo é uma estrela que brilhou e soube brilhar no seu período em que esteve em vida, e para mim é grandiosa essa oportunidade que eu tive de facto de poder estar e aprender muito de alguém que tinha muita liberdade para explicar muitas coisas generalizadas ligadas à arquitetura, ligadas à edificação, ligadas às ciências do bem construir. Então, estamos juntos nesta perda que foi o professor Forjás. Sim. Ok. É caso mesmo para dizer que descanse em paz, mas que não se sinta em dívida, porque nós, se calhar, é que devemos alguma coisa a ele. Pois. E se calhar passa um pouco também pelo nosso trabalho hoje, respeitar aquilo que foi a obra dele e que foi o posicionamento dele durante tantas décadas de carreira. Exatamente. Descanse em paz. Sim. Obrigada. Ótimo. Bom, Kátia, fomos falando de tanta coisa, há muito mais para onde podíamos entrar e tentar esmiuçar, mas se calhar agora é a vez de dar algum espaço, caso queira dizer alguma coisa que não foi mencionada, que não foi citada antes. Sim, olha, agradecer a este convite da Casa Própria. Eu acho sim que é um projeto que veio para ficar, para elucidar muitos jovens que estão com dificuldades em ter um guião de como começar e conceber a sua casa própria. E vocês estão de parabéns porque também são jovens e conseguem estar nos pés do grupo-alvo do projeto. Então, a partir daí, dizer também aos jovens que não se recua, aqui tem que se começar. A casa própria tem que começar. Se é tipo 1, se é tipo 2, se é tipo 3, é a casa do sonho, porque é um esforço da pessoa que a constrói. Então, esta casa é a sua casa do sonho, não é? Porque tudo aquilo que nós criamos e fazemos, que vem do nosso coração, da força do trabalho que fazemos todos os dias, tem de ser algo que a gente se orgulhe dela. Então, por mais pequena que seja ou por mais grande que seja, é a casa do sonho de cada um e nós temos que respeitar aquilo que é o sonho de cada um que o realiza. E pronto, é mais ou menos isso. Ótimo. Obrigado. Obrigada. Hoje teremos a conversa com Kátia Staros. Esta convidada especial é quem introduzi logo no início do programa. Esta conversa que, em linhas gerais, diria que nos disse que a casa própria é, acima de tudo, o espaço que dá conforto. Ela não precisa necessariamente ser uma mansão ou um palácio, mas tem de ser aquele cantinho seu, que possa chamar de seu e que, olhando até para a situação da maior parte dos jovens nos dias de hoje, é aquele canto onde, se no mês a bolada não entra, o senhorio não vai lá tirar porque o teto é seu, é garantido. Daí que o mais reconfortante de ter a casa própria, se entender bem, não é necessariamente o luxo ou a dimensão da casa, mas é ter uma casa que podemos chamar de nossa, o nosso cantinho, onde fazemos crescer a nossa família, onde criamos uma identidade. Esta é a grande lição que tiramos desta conversa com a Kátia. Aproveitando aqui eu na lição para fazer as minhas notas também ao lado, também dizer que aprendemos como é necessário começar de algum lado, com os recursos que se tem, mesmo que ainda não seja a casa final, a grande, de sonho, é preciso começar com aquilo que se tem. A Kátia começou numa casa de 45 metros quadrados, onde ali começou a sua família, viu nascer a sua família, viu continuar a crescer os seus sonhos e daí saiu e foi buscar uma outra casa num outro espaço. E mesmo estando num espaço maior, ela ainda sente saudades desse espaço pequeno, porque foi ali onde tudo começou e foi ali onde as crianças foram criando laços que carregam até hoje, mesmo estando em casas maiores. Vale a pena ouvir esta conversa porque há certamente muito que aprender daquilo que foi dito. Nós somos Casa Própria, como dizemos sempre, uma plataforma que vem ajudar os jovens na busca por habitação.
mas habitação que seja de qualidade, habitação que seja feita num processo o mais confortável possível para o dono de obra. Nunca é confortável porque nunca chega o dinheiro, há sempre problemas na obra, há problemas com o pedreiro, problemas com o município de várias ordens, mas é ainda assim possível conseguir um mínimo de conforto e segurança. E isso é o que nós tentamos trazer através desta plataforma. Temos conteúdos educativos como este podcast, onde hoje podemos contar com a Kátia. Temos também projetos evolutivos a preço bastante acessível, projetos que partem de 20 meticais e querendo pode sempre fazer algum tipo de alteração para que fique completamente à sua cara, mas sempre a preços acessíveis e projetos completos. Com completos quer dizer que tem todas as especialidades, arquitetura, estrutura, hidráulica, eletricidade e mapa de materiais, ou seja, mapa de quantidades, que é onde temos uma lista de materiais, onde pode pegar, ir a uma ferragem da sua zona e já pedir uma cotação para ter uma ideia de quanto ao final é que pode custar construir a sua casa. E temos também serviços, que é onde fazemos uma ponte entre os fornecedores de materiais de construção e assim o dono de obra. Brevemente vamos lançar o nosso pacote de serviços, onde já contamos com alguns fornecedores, que naturalmente haverá uma série de promoções e descontos para você que aderir aos projetos na casa própria. Pronto, alonguei-me demais aqui para apresentar a casa própria, mas acima de tudo é agradecer a Kátia pela presença hoje e agradecer a si que está desse lado e que não deixa de estar connosco, nos dar este calor, porque isso é que nos motiva a continuar a fazer estes conteúdos que esperamos sejam bastante úteis para si. Casa própria, www.casa-propria.co.mz, nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Até a próxima.